Está trazendo a palavra, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela vida do teu servo, Pai, e te pedimos, ó Deus, que tu agora possas usá-lo poderosamente, segundo a tua vontade e o teu querer. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, boa noite. Só para nós acertarmos o nosso relógio, aquele relógio ali está adiantado, tá, querido? São 10:09. Então, só para a gente... antes de abrir a mensagem, eu tenho um recado de Deus. Pastora, eu tenho um recado de Deus. O Espírito Santo mandou falar assim, ó: não desista, tenha bom ânimo, isso vai passar. Não desista, tenha bom ânimo, isso vai passar. Antes de dar mensagem, o Espírito Santo pediu para falar isso. Eu até coloquei aqui, está bem aqui, e a pastora, eu estou assim, com ela nesse propósito de oração, de resolver aquela situação lá do trabalho dela, e eu sei que no futuro bem próximo, nós vamos estar glorificando a Deus por todos os momentos de luta. E o tema dessa mensagem, e a palavra bom ânimo, tenha bom ânimo, para quem não sabe, ela está na Bíblia, ela aparece na Bíblia 365 vezes. Por que será? Deus fala para a gente todos os dias: tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Todos os dias. Quando aparecer aquela luta, aquela dificuldade, aquela tristeza, você lembra que naquele dia, na Bíblia está escrito lá: tenha bom ânimo. Amém? O tema dessa mensagem que Deus colocou ao meu coração, aprendendo com os fracassos. Provérbio, gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no Provérbio 23:7. Livro de Provérbio. Fica atento nisso, nessa palavra, porque as pessoas pensam que a vida do crente é só de vitória em vitória. Mas não é não, querido. O fracasso faz parte da vida do crente. O fracasso nos ensina. Não é só as vitórias. Vitória. O fracasso também te ensina ao longo da tua vida. Por isso que nós temos que aprender com os fracassos. A Bíblia diz assim, só a parte A desse versículo, diz assim: porque como imaginou a sua alma, em algumas Bíblias está o seu coração, assim ele é. Vamos explicar um pouquinho o que quer estar dizendo esse texto aí. Da forma que você pensa, assim você é. Se você pensa que você é um coitadinho, um fracassado, você é um coitadinho, um fracassado. Mas se você pensar que você é mais que vencedor, que Deus fala que você é cabeça e não cauda, que você é mais que vencedor em todas as coisas, independente daquele momento que você está passando, assim você é. Nós temos que entender isso. Essa é a visão da Bíblia. Essa é a visão que está dentro dos oráculos de Deus, que é a palavra. Da forma que eu penso de mim, assim eu sou. E você exatamente hoje, aquilo que você pensou de você ontem, algum tempo atrás. Você está vivendo exatamente hoje aquilo que você vem pensando que você é ao longo desse tempo passado. Quero falar para você sobre fracasso. O fracasso, ele faz parte do ensino. Quantos aqui já fracassaram ao longo da vida? Eu vou levantar até as duas mãos. E ainda vou falar outra coisa. E ainda tenho fracassado em algumas coisinhas ainda ao longo do meu caminhar.
Só que eu não posso pegar o fracasso e me deixar levar por ele e me colocar, me prostrar diante da situação, porque eu fracassei. Eu lembro do pastor Silas Malafaia e ele fala isso sempre. De vez em quando ele comenta isso. Está hoje aí o homem que tem expressado o amor de Deus, a obra de Deus, fazendo obras grandiosas, bancando aí no final do ano, sempre na Alavec lá, a situação, Alavec, aquela curso de liderança, 3.000, 4.000, 5.000 pessoas. Só para você ter noção, o pastor Silas, ao longo da sua vida espiritual, ele faliu 7 vezes. Ele quebrou, ele fala, ele quebrou 7 vezes ao longo da caminhada espiritual dele. E ele não desistiu. Já pensou se ele tivesse desistido? A obra de Deus onde estaria? Então, ao longo da nossa caminhada, a gente não é só de vitória, existe também derrota. A derrota nos traz ensinamento, nos faz crescer, nos faz avançar. Nós aprendemos com a vitória, com as derrotas, e eu vou mostrar isso biblicamente. Não há no mundo líderes dessa humanidade, ou na Bíblia, que não passaram por fracasso. Não há, com exceção, é claro, de Jesus. Mas todos passaram por momentos de fracasso, por momentos de luta, mas por momentos também de fracassos, de derrotas. O pastor Carlos até comenta aqui que tem um pastor amigo nosso, que ele fala, a esposa dele fala sempre, vitória, vitória, né? Como é que fala a pastora do pastor João Luiz lá? Só vitória. Só vitória. Só vitória. De vez em quando também só derrota. De vez em quando a gente tem que falar assim, como é que tá? Só derrota essa semana. Mas nós temos que aprender com isso. Agora, o importante é, quantas coisas já fizemos e saímos fracassados no final, e quantas atitudes tomamos que levamos ao nosso fracasso. A nossa vida, o nosso dia a dia, é uma escola. Você está vivendo na escola da vida, aonde você está aprendendo com as coisas que você faz certas, mas também você tem que aprender com as coisas que você faz, as atitudes, o passo que você toma errado. O problema é que o diabo tenta trazer uma aflição na tua vida de falar que você é um fracassado, que você não vai conseguir. E eu estou aqui hoje para falar em nome de Jesus que você vai conseguir. Você é mais que vitorioso. O fracasso, a luta pode durar uma dia. A Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós temos que aprender isso. Estamos passando por luta, viemos nesses momentos, eu estou passando por luta. Mas eu não vou me prostrar diante das lutas que se levantam. Porque eu sei que isso é prova de Deus para a minha vida. Senão, como é que eu posso estar ministrando, como é que eu posso estar falando de vitória e de fracasso se eu não vivi isso? Então, eu quero que você saia daqui hoje, você vai sair daqui hoje, em nome de Jesus, com o teu ânimo mais elevado. Porque Deus me trouxe essa noite aqui para falar que você é mais que vencedor, independente daquilo que você está passando hoje. O problema não é o fracasso. O problema é como lidamos com o fracasso. E o diabo quer que você pense nisso, que você é um fracassado. Eu vou fazer essa pergunta, porque eu já vivi isso. E eu entendi que isso era do inferno. Quantos aqui já pararam assim e falaram assim, puxa vida, eu sou um fracassado. Eu não vou dar certo. No momento assim, daquele momento assim de tristeza, você fala assim, caramba, será que eu só dou bola fora? Será que eu não acerto uma?
Eu já pensei dessa forma. Quantos já pensaram dessa forma aqui? Isso é natural. Por quê? Porque o que o diabo quer é que você pense dessa forma. Ele não quer que você avance naquilo que Deus tem, nas promessas de que Deus tem para você. O diabo não quer que você avance. Ele não quer que você chegue aonde Deus quer que você chegue. Então ele vai tentar te desmotivar. Ele vai fazer tudo para dizer, ficar soprando no teu ouvido que você é coitadinho, que você é perdedor, que você não vai dar certo, que a tua vida não vai dar certo, que o teu casamento não vai dar certo, que a tua família não tem jeito, que teu marido não tem jeito, ou tua esposa não tem jeito. Mas eu estou aqui para dizer que teu marido e tua esposa têm jeito. Basta você perseverar e continuar lutando. Todos os grandes líderes da história da humanidade e da Bíblia passaram pelo fracasso. Se você pensar que é um fracassado, será sempre um fracassado. A pergunta é, o que você tem pensado que você é? Você tem que sair daqui hoje pensando nisso, em relação a esse texto. O que eu penso que eu sou de mim mesmo? Ou o que eu estou projetando para o dia de amanhã? Da minha vida. Não deu certo hoje, vou ficar prostrado e não vou reagir no dia de amanhã? Será que eu vou ficar, não deu certo, acabou, agora eu também não faço mais nada. Cruzo o braço e fico de frente para a televisão, olhando para o teto, pensando em outras coisas. É tudo que o diabo quer. É que você faça isso. Que você cruze o braço e pare de lutar. Segunda Samuel. Vamos ver Davi. Abra lá em 2 Samuel, capítulo 12. Capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11. Vamos dar aqui o exemplo do rei Davi aqui. Se você conhece a história do rei Davi, você em casa pode até folhear, do capítulo 5 ao capítulo 10, é só vitória. Vou me lembrar sempre da pastora. É só da irmã, da esposa do pastor. É só vitória. Do capítulo 5 até o capítulo 10, Davi arrebentou. Agora vamos ver a derrota. Um passo em falso. Olha o que acontece na vida dele. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seu servo com ele e a todo Israel para que destruísse os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Davi aí deu mole, porque a Bíblia diz que todos os reis saíram para a guerra. E Davi não saiu para a guerra. Não estava onde teria que estar. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço uma mulher que estava se lavando. E era uma mulher muito formosa à vista. Enviou Davi e perguntou por aquela mulher e disseram: porventura não é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer, e entrando ela a ele, se deitou com ela. E ela se tinha purificado da sua imundícia, então voltou para a sua casa. Está lá Davi no seu terraço real. A turma lá brigando, lutando, e está ele lá. O todo-poderoso Davi, aquele que só vinha dando certo, de repente ele dá uma descansada. Não, eu não vou para a guerra não, vou ficar em casa, vou tirar. É assim que as coisas acontecem. Tudo está dando certo.
Aí você, não vou para a igreja não, está tudo bem, vou ficar em casa, hoje tem jogo do Flamengo, tranquilinho, vou ser campeão. Uma turma aí que está, essa hora pode com certeza estar lá. Aí está lá Davi, daqui a pouco ele lá do terraço real dele, ele olha, vê lá uma mulher tomando banho, nua. Quem é aquela mulher lá? Aí pergunta, não, a mulher do Urias, traz ela. Hoje eu fiquei pensando nesse versículo 4 aqui. Essa mulher, vamos conjecturar, que a gente pode conjecturar, essa mulher chegou lá e simplesmente se deitou com o rei. Mas peraí, só porque ele era rei, ela tinha a obrigação de se deitar com ele? Não. Ela podia muito bem chegar lá, rei, sou mulher do seu general. O senhor quer se deitar comigo? Que exemplo é o senhor? Está me chamando para se deitar comigo? Enquanto o meu marido está lá lutando pelo senhor? Simplesmente não. Porque ela também, o diabo também faz assim, querido. Quando tu tu dá um molezinho, ele envia uma Betseba na tua vida, ou uma situação que você está ali distraído para te tirar, para te levar para a derrota. É assim que as pessoas ficam. Hoje está assim de Betseba por aí, ó, se expressando publicamente. Espírito de Betseba, que a pessoa nem sabe, mas é um espírito de Betseba. Está assim, ó. Então nós temos, aí está lá Davi, pega a mulher, deita com a mulher e gera um filho na mulher. Se você acompanhar aqui o capítulo, ler o capítulo com calma, você vai saber que ele não mandou ela embora e esqueceu. Passou um tempo, vem a novidade. Ô rei, estou grávida. É assim que acontece. Você planta um negócio hoje, você faz uma coisa errada hoje, ou dá um passo errado hoje, pode até acontecer naquele momento, não acontecer nada naquele momento. Mas dependendo do passo que tu der errado, as consequências vêm no futuro. Porque nada fica oculto aos olhos de Deus. E a Bíblia diz que tudo que o homem semear é o que ele vai colher. E está lá. Aí aparece, e agora, como é que eu vou resolver a situação? Olha só o versículo 18 e 19. Davi tenta de toda maneira, estou cortando aqui um caminho, que Urias se deitasse com a mulher dele, você vai ver aqui ao longo da história, para que dizer que o filho não é dele, passe a ser o filho de Urias. Só que Urias era um cara fiel a Deus. Mas eu quero falar um negócio para você. O versículo 11 me chamou a atenção de uma coisa que o pastor Carlos sempre fala aqui na igreja. Diz assim, ó, e disse Urias a Davi, a arca de Israel e Judá ficam em tendas, e a Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Se você olhar pelo lado espiritual, fala assim, pô, esse cara é fiel a Deus, ao rei. Mas ele não tinha equilíbrio. Nós temos que entender que há momento para tudo debaixo do céu. E aquele momento ali ele tinha que dar amparo à esposa dele. Por isso que a coisa aconteceu. Esse cara não chegou junto. Quando ele tinha que estar lá quando o rei mandou ele fala, peraí, Santinho, está lá todo mundo guerreando, Deus está no negócio, vou lá dar amparo para minha família. Mas não, ele não foi. E eu até botei aqui, ó, a falta de equilíbrio. Às vezes a gente foca uma situação, e isso é até para mim. Às vezes você está fazendo uma situação e está deixando outras situações pendentes. Às vezes você faz coisas, a obra de Deus, outras situações, sem, de repente, não está dando um amparo suficiente à minha família. Eu tenho que ter equilíbrio para que a obra de Deus aconteça, mas também o diabo não apronte comigo em relação à minha família. Está assim, ó, de famílias, de homens de Deus que desfizeram porque a pessoa se focou só numa situação e quando viu a família estava se dissolvendo,
porque o cara só focou aquela situação. Eu conheço histórias, tá assim, de família de pastores se desfazendo, porque, não, que é a primeira obra, primeiro Deus, depois a tua família, querido, em terceira obra. Então, esse cara aqui não tinha equilíbrio. Mas vamos no versículo 18, olha só. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja. E deu ordem ao mensageiro, dizendo, acabando tu de contar ao rei todo o sucesso daquela peleja. No versículo 21, lá no final, diz assim, e também morreu teu servo Uria, o heteu. Nem sempre aquilo que é sucesso para você naquele momento, pode ser no futuro. Às vezes uma coisa que você está pensando que está dando certo hoje, que a coisa Deus está nesse negócio, eu não quero te desmotivar não, só estou te alertando. Nem sempre aquilo que você pensa que é sucesso hoje, lá na frente pode ser um fracasso. Se você não estiver dentro da direção de Deus, se você estiver andando com as suas pernas, a coisa pode até começar dando certo hoje, mas lá na frente, você pode se deparar com um fracasso. E foi o que aconteceu com Davi. E o que aconteceu? O profeta veio, deu um puxão de orelha nele. Agora, a atitude dele em relação àquele fracasso está aqui, ó. A partir do versículo 16, do capítulo 12. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. 17. Então os anciões da casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer que a criança era morta. Porque diziam, eis que sendo a criança ainda viva, lhe falavam, porém não davam ouvido à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Por mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta, pelo que disse Davi aos seus servos, é morta a criança? E eles disseram, é morta. Então Davi se levantou da terra, se lavou e se ungiu, e mudou as vestes, e entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. E disseram dos seus servos, que isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão? E disse ele, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança. Porém agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazer mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Então consolou Davi a Betseba, a mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela, e teve um filho, e chamou o seu nome de Salomão. Qual a atitude dele? Ficou 7 dias ali prostrado. Teve um período ali de tristeza por ele ter errado. Mas ele não ficou, não permaneceu prostrado. O problema é quando você erra e permanece prostrado. O prostrar em função de uma situação, de um fracasso, é normal no ser humano, na vida de uma pessoa. Agora, permanecer prostrado não é normal na vida de um filho de Deus. Pô, errei, dei um passo errado. Puxa vida, aí deu aquela tristeza, fiquei naquele período assim, pensando, porque aí que você aprende com o fracasso, você olha lá atrás e fala assim, aonde foi que eu errei? Hoje eu estou fazendo isso, há um tempo atrás eu tinha 2 empresas com 16 funcionários, hoje eu não tenho mais. E eu me pergunto aonde foi que eu errei, e eu sei aonde eu errei. Eu sei aonde eu falhei. O que eu fiz de errado? Mas vou desanimar? Ou vou ficar com inveja de quem está prosperando? Ou vou ficar de... Não, querido. Deus tem outras coisas melhores para mim. Aquilo passou. Fiquei prostrado? Fiquei chateado? Fiquei um período prostrado? Fiquei, mas passou.
Mas eu não sou mais que perdedor, eu sou mais que vencedor. E Deus tem coisas maiores para mim. E Deus tem coisas maiores para você. Você que está passando por luta, você que está passando por dificuldades, eu estou falando para você, eu estou falando aqui, abrindo a boca, profetizando. Deus tem coisas maiores para a tua vida. Há momento de se prostrar, há momento de chorar, de plantear, mas há momento também de você se levantar. E você que está prostrado, se você está prostrado, você está vivendo prostrado, hoje é dia de você se levantar. Hoje é o dia de você sair daqui e falar assim, acabou. A mesma coisa, eu vou lembrar rapidamente, por causa do tempo, a mesma coisa a desobediência de Jonas. Vai para Nínive. Não, aí ele foi para Tarso. Desobedeceu. Fugindo da presença de Deus. Tem momentos na nossa vida que a gente peca por tentar fugir da presença de Deus, ou fazer as coisas não lembrando que Deus não está vendo. Quando a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Deus está em todos os lugares. Provérbio 15:3. Contemplando os bons e os maus. Você pode estar sozinho, mas Deus está lá te olhando. Você pode estar sozinho no teu quarto, trancado. Deus está te olhando. Ou no teu trabalho, ou aonde você estiver. Deus está te olhando. E ele errou também. E pela desobediência dele, sabe onde ele foi parar? Na entranha de um peixe. Foi parar no meio do cocô, das fezes. E se você lembrar do filho pródigo, também, olha onde ele foi parar, no chiqueiro, lá no meio dos porcos. Por causa da desobediência, a gente para em lugares indesejáveis. Mas você vê, interessante que Jonas, no capítulo 4, ele ainda questiona Deus, é melhor morrer. Aí Deus fala para ele, eu acho que é melhor mesmo. Se você vê o livro de Jonas, ele termina com uma pergunta. Deus fazendo uma pergunta. É o único livro da Bíblia que termina com uma pergunta, com um ponto de interrogação. Eu creio que Deus não levou ele mesmo. Pelas atitudes dele, Deus é bom mesmo, acho que eu vou te levar mesmo. Porque ele falou que quer morrer, aí Deus fala para ele, é bom mesmo, estou achando que é melhor mesmo tu morrer. Já fez o que tinha que fazer, já pregou em Nínive, o povo de lá se converteu, então já continua murmurando, é melhor mesmo te recolher. Se você olhar lá, pode ler lá o capítulo 4 de Jonas. Desobedeceu e tentou fugir da presença de Deus. Tem hora que esquecemos que Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Os nossos fracassos acontecem na maioria das vezes quando estamos distraídos ou desobedecemos, que é o caso distraído lá de Davi. Provérbio 16:1, é um provérbio que eu tenho ele cravado no meu coração, diz assim, o coração do homem sonha, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Às vezes você está sonhando, mas o teu sonho não é o sonho de Deus. Tu tem que equalizar o teu sonho com o sonho de Deus, para que você não saia do centro da vontade de Deus. Você tem que estar lá, você está pensando numa situação, aí você tem que falar com Deus, Senhor, é isso? Me dá um sinal, eu vou por aqui, eu tenho que fazer isso, antes de tomar atitude. Não, peraí, lá no passado eu já fiz isso, não vou fazer de novo não. Não. Você tem que aprender com aquilo que já você... Tem gente que continua errando, está errando, está vendo que não é por aí, mas está ali dando murro em ponto de faca. Eu parei com isso. Depois de 50 anos, você tem que parar com isso. Está errando? Para. Não vou fazer mais. Minha esposa está aí, estou num propósito de oração com ela em relação à escola bíblica das crianças. Botamos em oração, chega. Falei, filha, não pode mais, você está indo pelo braço da carne, está indo pelas tuas forças. Vamos botar em oração, vamos resolver isso em oração. Eu tenho certeza que Deus vai entrar nesse negócio. Mas não dá mais para ela sofrer. Ela quer o melhor para aquelas crianças, as crianças de vocês. Mas tem hora que as pessoas não entendem isso. E ela botamos em propósito. Todo dia nós estamos orando em relação a isso. Deus vai dar um jeito nisso. É um propósito que nós fizemos. E é dessa forma que nós temos que andar. Nós temos que equalizar o nosso sonho com o sonho de Deus.
Davi reagiu ao fracasso. Se prostrar após o fracasso é normal, natural do homem. O que não devemos é permanecer prostrado. Você chegou aqui hoje pensando até em chutar o balde. Você de repente chegou aqui hoje pensando em desistir, mas eu estou falando para você, não desista. Se você chegou hoje aqui com o pensamento de desistir, não desista. Abra lá em Filipenses capítulo 3. Vamos dar um exemplo de um grande homem de Deus chamado Paulo. E é um texto bem conhecido, mas eu quero que nós vamos abrir para você sair daqui gravando com esse texto. Olha o que esse homem fala do passado, o que esse homem fala do futuro. Filipenses capítulo 3. A partir do versículo 12. Amém? Não que já a tenha alcançado, ou seja, perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Em outras palavras, o meu fracasso eu deixo para trás. O que passou, passou. O importante é eu prosseguir para o alvo. O importante é eu aprender a prosseguir para a vitória. O importante é prosseguir para fazer a obra de Deus. O que passou, passou. Nós temos mania de ficar ressuscitando os problemas do passado. Ah, eu te perdoo, mas toda hora está lá falando alguma coisa sobre aquela situação do passado. Perdoa da boca para fora. Quem perdoa não lembra. Não fica nada de tanto e tanto tempo ressuscitando aquela situação. Você tem que aprender a viver exatamente o que Paulo falou assim, ó, aquilo que eu errei, acabou. Para trás fica. Agora eu vou olhar para o futuro. E o futuro é quando? O que a Bíblia diz sobre o futuro? Eclesiastes, o que diz lá? Vamos lá, homens, eu preguei isso aí lá no passeio do Ed. Eclesiastes 3,15. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. O futuro é hoje. O teu futuro é hoje. Eu não consigo mais voltar naquela meia hora atrás. Você não consegue com o teu dinheiro comprar o tempo que passou. E o pastor tem falado aqui de púlpito que a coisa mais importante na tua vida é o teu tempo. É tão precioso que você não consegue comprar. Não há dinheiro no mundo que compre o tempo que passou. E o que você vai fazer do tempo que está por vir? Continuar prostrado? Continuar deixando o diabo te dizer que tu é perdedor? E você prostrado diante das situações? Daquilo que não deu certo? Não, levanta a tua cabeça. Levanta a tua cabeça. Tu vai sair daqui hoje falando assim, diabo, olha só, acabou, para você acabou. Aquilo passou. Vou prosseguir para o alvo agora. Eu sou mais que vencedor. Sou filho do Pai. E você não é. Eu sou aquilo que você queria ser. Por isso que o diabo tem raiva da gente. Porque ele é exatamente aquilo. Ele queria ser exatamente o que nós somos. Você sabia disso? É por isso que o diabo tem ira contra você. Porque ele queria ser o que você é. Em imagem e semelhança do Senhor. O teu futuro está ligado diretamente a Deus. Lembre disso. O teu futuro está ligado diretamente a Deus. Sem Deus, você não tem futuro. Ou o teu futuro é um futuro tenebroso. O meu futuro, o meu passado, sem Deus, me causou um futuro de transtorno e quase perdi minha família. Mas o meu futuro hoje, com Deus, é um futuro diferente.
E eu e minha casa servimos ao Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Eu tinha aqui mais umas folhinhas para falar, mas eu creio que já a mensagem foi passada. Eu quero fazer 2 orações. Eu gostaria de fazer 2 orações. Eu quero orar por você que está dentro da igreja. E agora eu gostaria que houvesse a maior honestidade em relação a isso. Você que está dentro da igreja, mas está afastado de Deus. Tem gente dentro da igreja, mas está afastado de Deus. Está no meio da multidão, mas está vivendo uma vida longe de Deus. Eu quero orar por você, especificamente. São 2 orações que eu vou fazer. Uma é essa, de você, vai sair do seu lugar, você que está dentro da igreja, mas você tem sentido assim, poxa, eu não tenho vivido isso, eu não tenho vivido a plenitude do Evangelho. Está acontecendo situações na minha vida que é porque eu tenho me afastado de Deus. Eu não tenho orado, eu não tenho lido a Bíblia. Aí estou sendo bombardeado por pensamentos impuros. Estou sendo levado a pecar. Estou sendo levado a viver uma vida religiosa. Estou indo à igreja só para fazer um ritual, para dizer que eu fui. Mas boto o pé fora da igreja, eu estou vivendo uma vida longe de Deus. Eu gostaria que você saísse do teu lugar, viesse aqui na frente, que eu vou orar por você. Vou repetir, seja honesto com você mesmo. E eu quero orar agora por outras pessoas. Eu quero orar por vocês que estão vivendo prostrado em função de uma situação que passou, que você fracassou e que isso ainda tem incomodado você. Poxa, não deu certo e toda hora aquilo vem aquele pensamento assim, pô, você não vai dar certo, você não vai conseguir, você está aí sendo bombardeado pelo inferno, porque alguma coisa não deu certo no teu passado e isso ainda está vindo à tona todos os dias na tua mente. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu também quero orar por você. Pastor Andréia, me ajuda aqui. Vou dar honra à senhora fazer essa oração, pastor. Gostaria que a senhora orasse. Tem um grupo aqui que está vivendo uma vida, está na igreja, mas está vivendo fora da presença de Deus. Está aqui no meio. E tem uma turma que viveu um momento de fracasso no passado e que isso ainda continua incomodando eles. Amém. A palavra de Deus diz que se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar e nos lavar com o seu sangue. Amém? Então, nenhuma condenação há sobre vocês, uma vez que vocês se arrependem. A partir desse momento, vocês estão aqui, se arrependam, falem com o Senhor e nenhuma condenação há. Não permita que o inimigo fique condenando com o dedão em cima de vocês. Está passando por luta, passou por problema, vira a página. A partir de amanhã começa de novo. Amém? Porque está na igreja, mas está longe de Deus, então diz, eu não quero mais isso. Quando a gente vem para um apelo, Deus está olhando o nosso coração. E quando a gente vem para um apelo, a gente tem que vir com um propósito assim, eu não quero mais isso. Eu estou indo para o apelo, mas eu vou virar esse jogo, eu vou virar essa página. Amém? Que é dessa forma que a gente vence o inimigo. Senhor, eu te apresento, ó Deus, esse primeiro grupo, Pai, que com honestidade disse que muitas vezes está aqui dentro, mas está afastado de Ti. Tu és, Senhor, aquele
essas pessoas, Senhor, eles são guiados e têm o Espírito Santo sobre as suas vidas. Eu creio nisso. E por isso eu te peço, Senhor, que eles sejam incomodados pelo teu Santo Espírito e que tudo aquilo que tem os afastado de Deus, seja a própria preguiça, o próprio cansaço, o próprio desleixo, a própria, Senhor, o dia a dia, às vezes o pecado, mas Pai, nós repreendemos tudo isso agora no poder do nome de Jesus e declaramos que isso é página virada na vida dos teus filhos e filhas e que a partir de hoje eles terão vida contigo, que eles terão, Senhor, a Ti como o Senhor único da vida deles, que eles conseguirão, Senhor, vencer todas as coisas no Teu nome, Pai. Quebra todas as cadeias, quebra todas as barreiras, todas as dificuldades, toda a falta de perdão, tudo aquilo que tem afastado, Senhor, os Teus filhos e filhas da Tua presença, nós repreendemos agora pelo poder do nome de Jesus e te pedimos que venha porção dobrada do Teu Santo Espírito sobre a vida deles e que eles se reconciliem contigo nesta noite, porque nenhuma condenação há para nenhum deles, Senhor, segundo a Tua palavra e segundo o coração deles, Pai, que está aqui se arrependendo. Pai, eu oro, eu abençoo e os declaro, Senhor, perdoados em nome de Jesus, para viverem novidade de vida a partir de hoje, Pai. Assim como foi na conversão deles, que seja a partir de hoje também. Eu oro, Senhor, por este outro grupo, Pai, que em algum momento vivenciou algo, mas que ainda se sente condenado por isso, que ainda se sente pressionado por isso. Eu estou aqui para dizer, Satanás, você não pode mais condenar essas pessoas. Você não pode mais tocar nessas pessoas, porque a tua palavra diz que tu és fiel e justo para perdoar, para libertar. Sejam libertos agora dessas condenações, sejam perdoados agora pelo poder do nome de Jesus, e que eles possam, Senhor, a partir de hoje seguir contigo e para ti, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro e eu te agradeço. Amém e glória a Deus. Aleluia. Pode voltar ao seu lugar. Aleluia. Levante sua mão. Ô Senhor, eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que vocês possam ter um bom final de semana e domingo estaremos aqui para a ceia do Senhor, para a glória de Deus. Vão com Deus, que a paz do Senhor esteja convosco. Amém.